conheça a sua confissão de fé. Nós adotamos a confissão de fé batista, 1689, porque nós somos batistas, certo? Nós apenas olhamos para nossas raízes. Mas nós precisamos saber o que organiza, o que sistematiza o nosso pensamento teológico. Daí a necessidade da gente conhecer a nossa confissão, da gente saber o que está escrito na nossa confissão, como ela nos orienta, como ela nos ajuda, como ela nos ampara, como ela nos dá fundamento para que na hora que alguém pedir esperança, pedir a razão da nossa esperança, a gente possa ter isso muito claro em nossa mente. E saber explicar por que nós cremos em Cristo, por que nós cremos na Trindade, por que nós amamos a igreja, por que é necessário congregar, por que nós dizimamos e ofertamos, porque tudo isso, senão nós seremos enredados pelos enganos deste mundo. Nós seremos enredados. Me lembro uma feita que eu preguei num lugar, um sábado à tarde, no meu bairro, lá em Fortaleza, e quando eu saí, duas ruas antes de eu chegar em casa, eu fui abordado pelos mormons. Os mormons, você tem um tempinho para ouvir a palavra de Deus? Aí eu disse, tenho. Aí, você já leu isso aqui? Você já conhece o livro de Mormon? Eu disse, eu já ouvi falar. Aí ele começou a abrir lá o livro de Mormon e começou a falar de as promessas de salvação, por meio do anjo Moroni, por meio disso, por meio daquilo, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando ele terminou de falar, eu disse, tá certo. Eu só queria que você me mostrasse tudo isso na Bíblia. Tem na Bíblia? Ele, não, a Bíblia é um livro auxiliar. Olha os termos. É um livro auxiliar. Eu disse, interessante. Então, nesse caso de vocês aí, foi um anjo, né? Um anjo que disse tudo isso, né? Um anjo, olha. Ele é um anjo. Eu disse, pois, deixa eu abrir minha Bíblia aqui para te mostrar uma coisa. Deixa eu abrir a minha Bíblia para te mostrar aqui. Um versículo só. Aí ele disse, você pode abrir. Abra sua Bíblia aqui comigo, por favor. Gálatas, capítulo número 1. Versículo número 8. Veja, ele disse que o anjo foi que revelou tudo e que aquele livro era sagrado, mais sagrado inclusive que a Bíblia, porque foi exatamente um anjo que trouxe toda aquela revelação. Aí eu li só esse versículo para ele. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, e esse seja anátema, maldito. Eu disse, então, amigo, Paulo está dizendo, você disse que foi um anjo. Paulo está dizendo que se vier um anjo, eu não devo acreditar nele. Então, perdoe-me, mas não necessito ter nenhum compromisso com a sua mensagem. Aí ele abriu lá o livro de Mormon e disse, pois está aqui no livro de Nefe, não sei o quê, que no céu a gente vai ver quem está certo. Eu disse, tá bom, pois no céu a gente vai ver quem está certo. Fui-me embora. Se eu sequer conhecesse Gálatas 1:8, como é que eu ia poder me defender? Vocês estão entendendo? Se eu conhecesse sequer um texto simples desse. Agora imagine eu conhecendo as Escrituras e somando-se a isso, conhecendo a minha confissão de fé. Conhecendo, inclusive, que na nossa confissão, ela vela pelo princípio do sola scriptura. Sola scriptura, que significa somente a Escritura. Somente a Escritura tem razão, somente a Escritura é a palavra de Deus. É nela o qual nós devemos nos aferrar e nos fundamentar a nossa fé, fundamentar a nossa esperança, fundamentar os anseios mais profundos do nosso coração. É na palavra, é nas Escrituras. Aí sim eu vou estar preparado, munido para batalhar pela fé. O apóstolo Paulo falou aqui em Efésios, a respeito da igreja, exatamente que a igreja, no capítulo 2,
versículo de número 20. Aliás, o 19 e o 20 diz assim: vocês não são mais estranhos e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Primeiro ele define o que nós somos. O que a igreja é? A igreja é feita de peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que nós somos, membros da família de Deus. Agora, onde é que nós estamos edificados? Aí ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é isso? Doutrina, palavra, ensino bíblico. Atos capítulo 2, no que é que a igreja perseverava? Perseverava em quê? Na oração, não, na doutrina dos apóstolos. Logo para começar. Primeiro ponto, perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar e ser firmes no que nós cremos. O apóstolo Paulo vai dizer: porque eu sei em quem tenho crido. Ele vai deixar isso muito claro. Sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo sabia em quem tinha crido. A pergunta é: nós sabemos? Nós sabemos em quem temos crido? Nós sabemos em quem temos depositado a nossa fé ao longo de todos esses anos?